sem condições prévias. There have been a variety of negotiations since the early 90s, and they, as you say, they've not got anywhere. The six-party talks, which were the latest attempt by the various parties to come to some sort of agreement, which began in, I think that was 2003. The proposal that comes now, but also has been made in the past, the proposal that comes from China and Russia is for a freeze for freeze. In other words, the United States stops engaging in these military exercises that have been going on almost continuously, and in return, North Korea stops developing missile test, greater, more powerful nuclear weapons and so on. Em 2015, ainda no governo Obama, depois de difíceis negociações, grandes potências chegaram a um acordo nuclear com o Irã para limitar a atividade nuclear do país em troca da suspensão de sanções econômicas internacionais. Os mais esperançosos acreditam que um acordo desse tipo pode ser aplicado na crise com a Coreia do Norte. O problema é que Donald Trump se negou a validar o acordo com o Irã, deixando esta decisão nas mãos do Congresso. Trump is talking about ripping it up. And if you were a North Korean, wouldn't you be saying to yourself, well, if Iran negotiates a treaty and it's trampled over by the United States, why should we believe that negotiating a similar treaty won't also be cast aside in the future when it's convenient? O Brasil não tem bomba atômica, mas chegou perto de fazer uma. Desenvolveu um programa nuclear secreto durante a ditadura militar. O que evitou a construção da bomba foi um acordo com a Argentina, que é um exemplo de como evitar a proliferação de armas nucleares no mundo. A nossa Constituição é clara. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso. Mas foi por pouco que o país não teve sua própria bomba atômica. Fazia até sentido, porque nós vivíamos a Guerra Fria, vivíamos um momento de distensão entre Estados Unidos e União Soviética, a possibilidade de surgimentos de potências médias que queriam ascender no mundo, e que a visão já era de que, para ser considerado uma grande potência, era necessário ter uma arma atômica. Em 78, quando foi lançado esse programa paralelo, ele era sigiloso e um projeto secreto, né? Totalmente sigiloso, secreto, passou por todo o governo Sarney sem os civis saberem efetivamente que existia esse programa. No orçamento ele não aparecia, e somente quando teve na eleição do ex-presidente Fernando Collor de Mello é que, através inclusive do governo americano, que o ex-presidente Collor foi informado, e aí veio a famosa cena dele lá na Serra do Cachimbo, Amazonas, colocar uma pá de cal num poço profundo que tudo indica seria utilizado para um primeiro teste de uma arma. A desistência do Brasil de levar adiante o seu programa militar nuclear foi decidida em conjunto com a Argentina. Os nossos vizinhos, também sob ditadura militar, tinham seu próprio programa nuclear. O risco de uma corrida armamentista na América do Sul era real, e para aumentar a desconfiança, nenhum dos dois países havia assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Com a volta dos civis ao poder, lá e cá, com Raul Alfonsín e José Sarney, foi possível iniciar uma negociação que resultou na construção de um acordo inédito no mundo. Dois países vizinhos, potencialmente concorrentes na geopolítica regional, pararam seus projetos de construção de armas nucleares, passaram a trocar informações sobre os seus programas e abriram suas instalações para inspeções mútuas. Hoje, 9 países têm armas nucleares. Nesse grupo, o caso de Israel é particular, porque o país não nega e nem admite ter um arsenal atômico. Além da disputa entre grandes potências, como na Guerra Fria, rivalidades regionais também incentivaram o desenvolvimento de programas nucleares com fins militares. Normalmente, os programas nucleares surgem sempre em pares, ou por rivalidades, ou realmente por disputas militares. E por isso mesmo
que você tem, Israel desenvolveu primeiro, aí o Iraque tentou desenvolver, o Irã tentou desenvolver mais recentemente, você tem Índia e Paquistão, a Coreia do Sul e Japão tiveram programas nucleares que foram abortados por pressão norte-americana já lá nos anos 70, portanto existe sim essa tendência de que ou por prestígio ou por disputa militar surgirem sempre dois estados atômicos. O caso da Índia e Paquistão talvez seja o mais exemplar, que chegou até as últimas consequências. Os dois países têm bomba atômica. Sim, virou até um case de que no final dos anos 90, quando a Índia, para tentar adquirir um status de grande potência, fez a sua explosão. Praticamente 3 semanas depois, o Paquistão fez o seu teste. Os dois lados, portanto, já tinham artefato nuclear, mas a Índia, para tentar ter um assento permanente no Conselho de Segurança, seguiu com essa visão, só com arma atômica ter. E por isso o Paquistão, apesar de toda a pressão de Washington, fez o seu teste nuclear também. O Irã tem 2 vizinhos com poder nuclear, Israel e Paquistão. Seria então razoável esse desejo iraniano de também desenvolver a tecnologia nuclear para se defender? Dentro da lógica de uma pressão, tanto por parte de Israel quanto dos Estados Unidos, o Irã ter a bomba atômica do ponto de vista estratégico faz todo sentido, sim. Só que agora com essa, digamos, rivalidade com a Arábia Saudita, também a Arábia Saudita iria atrás de um artefato nuclear. Esse é o outro problema. Ou teria recebido isso dos Estados Unidos? A Arábia Saudita hoje, não confiando que o Irã não vai abrir totalmente mão do seu programa nuclear e que em alguns anos pode voltar a produzir, tem se aproximado, por exemplo, do Paquistão para garantir que, num caso de uma emergência, consiga não desenvolver, comprar uma arma atômica do Paquistão. Então, você cria uma dinâmica hoje bastante complexa na região, onde em vez de 2 potências nucleares que poderiam vir a ter, Israel e Irã, você pode ter, na verdade, até a terceira, Israel, Irã e Arábia Saudita.